de abusar de crianças em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Varley Silva estava foragido desde 2015, a cara dele. Ah lá, ele foi preso longe daqui. É acusado em Itaguaí, mas foi preso na cidade de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais. Olha que coisa, do Pará em Minas Gerais. Adriana Oliveira, sujeito repugnante. Fala comigo, Adriana. Boa noite. Boa noite para você, Hernani, e para todos que acompanham o Cidade Alerta. Varley Silva, um senhorzinho na faixa de 60 anos de idade, que se você visse na rua, não levantaria nenhuma suspeita. Um cidadão morando numa cidadezinha de interior, com cerca de 12 mil habitantes, e passeando com o cachorro. Já imaginou esse cenário? Pois é, foi assim que policiais militares aqui da 32ª Delegacia montaram uma campana e começaram a vigiar este homem que levava uma vida normal, como se não tivesse um antecedente de crimes. E diga-se de passagem, crime hediondo, viu? Olha só, ele abusou de pelo menos 2 crianças na faixa de 8 e 9 anos de idade. Esses crimes aconteceram em 2008 e 2009, mas ele só foi condenado em 2015, quando ele simplesmente fugiu do Rio de Janeiro. Primeiro para o Espírito Santo, depois para essa cidadezinha aí do interior de Minas Gerais, onde ele foi preso. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre toda essa investigação e prisão é o delegado responsável por essa ação, o Ângelo Lages. Doutor, este homem conseguiu se esconder durante muito tempo depois de ter abusado, com certeza, de pelo menos 2 crianças, mas no curso da investigação vocês descobriram que a quantidade de crimes cometidos por ele pode ter sido ainda maior, né? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite a toda a audiência da Record. É verdade, ele já estava foragido já há pelo menos 7 anos, ele foi condenado em 2015, essa condenação já é uma condenação transitada em julgado, ele já recorreu, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Essa prisão é uma prisão em regime fechado, porque esse crime é hediondo. E o que a gente percebeu olhando a investigação? Ele abusou de 2 crianças, um crime terrível. Crianças de 8 e de 9 anos, ele atraía essas crianças até a sua residência, prometendo que entregaria bala, doce a essas crianças, uma atitude totalmente covarde. E nesse momento, quando as crianças estavam na residência dele, ele abusava das mesmas. E o que ajudou muito a investigação foi exatamente a localização de 2 outras vítimas, essas já maiores de idade, mulheres já adultas, que afirmaram em sede policial de que, quando eram crianças, também haviam sido abusadas pelo Varley Silva. Ou seja, ele já tem esse perfil pedófilo de abusador há muitas décadas. Uma vida inteira cometendo crimes até envelhecer, né, doutor? É verdade, porque quando ele abusou dessas 2 crianças, ele tinha 50 anos. Essas mulheres adultas, quando apareceram, relataram que há 20 anos atrás foram abusadas por ele, ou seja, com 30 anos. Então a gente percebe que quem tem esse perfil de pedófilo, abusador, ele leva a vida praticando esse tipo de conduta, evidentemente que são crimes praticados de forma clandestina, ou seja, sem testemunha. Então eles vão se prevalecendo disso para permanecer impunes. Só que dessa vez isso não aconteceu porque as 2 crianças contaram para suas mães, as mães foram até a delegacia, o inquérito foi muito bem conduzido, tanto que essas outras testemunhas foram localizadas, o que permitiu à justiça condená-lo. E agora ele está condenado, 8 anos e 12 meses que ele vai ter que permanecer preso. Agora, ele conseguiu fugir durante 7 anos, provavelmente já estava achando até que nunca mais seria preso. Como que vocês conseguiram localizar ele ali tão longe? Hoje ele já está com 64 anos. Ele, quando foi condenado, ele informou pra gente que primeiro ele fugiu para o Espírito Santo, ele ciente da condenação, que poderia ser preso a qualquer momento, ele foi para o Espírito Santo e depois foi para Minas Gerais, uma cidade pequena, pacata, 12 mil moradores, e vinha vivendo já há alguns anos em Minas Gerais. E ele realmente ficou surpreso com a nossa abordagem, porque pelo tempo que já tinha transcorrido, 7 anos, ele achou que ia ficar impune pelos crimes que cometeu. Só que, graças a Deus, o setor de inteligência conseguiu identificar o provável endereço dele. A gente apostou, havia uma informação de que ele estaria nesse local, a equipe foi até lá, nós fizemos uma campana, passamos a manhã toda, fizemos algumas filmagens, confirmamos que realmente ele era o foragido e conseguimos alcançá-lo e prendê-lo. Mas na hora da abordagem ele ainda tentou se safar, não apresentando a documentação, né, a identidade. É verdade, como o crime aconteceu tem muitos anos, ele mudou a forma até do cabelo e a princípio ele disse que não era o Varley Silva. Os policiais solicitaram a identidade dele, ele disse que não tinha identidade, que tinha perdido, e numa busca na sua residência, os policiais encontraram essa identidade escondida no canto. Foi aí que a gente confirmou
que realmente ele era o foragido da justiça, o pedófilo que tinha abusado dessas crianças em Itaguaí. Então, Hernani, demorou um pouco, mas felizmente a justiça foi feita graças ao trabalho aqui da equipe do Dr. Ângelo Lages. Hernani. Exatamente, e graças a Deus ele não atacou outras crianças em Minas. Pelo menos não há notícia disso até agora. Quer dizer, a polícia conseguiu interromper um problema sério, porque geralmente quem faz num lugar vai mudando de cidade e vai fazendo o Brasil afora. Ele poderia continuar nessa empreitada como um verdadeiro maníaco, né? É coisa de filme de terror. Tem no Brasil também, tá pensando que é só lá fora? Porque a gente vê muito em filme americano, né? Mas tem no Brasil também. Sujeitos assim, psicopatas que cismam com um perfil de vítima, com um tipo de crime e partem para cometer absurdos. Nesse caso, as vítimas crianças. Há homens que vão fazendo com mulheres já adultas e até matam as mulheres e vão aí passando de cidade em cidade. Esse cara tem um perfil exatamente assim, de um psicopata andarilho que vai Brasil afora espalhando o caos. A polícia, graças a Deus, interrompeu isso. 8 anos, a culpa não é da polícia. A pena é pequena porque está lá no Código Penal. O que tem que mudar é o nosso código, né? A polícia segue a lei. Quem muda a lei é o Congresso Nacional. Eleição chegando, fica a dica, né? A gente tem que ver direitinho em quem a gente vota para tentar pleitear isso. Uma atualização do Código Penal brasileiro. Isso depende de deputados federais e senadores. Muitos não querem atualizar porque temem a própria lei, o próprio Código Penal. Ou não? Hein, bonitão? Foi presa uma mulher acusada de enganar o pai de uma criança de 2 anos.